Boa noite, hoje é o dia 15, mais um dia, completamos 15 dias fazendo um vídeo de filosofia, de como eu interpreto a realidade e de como eu entendo de alguns assuntos. É simplesmente uma mera opinião, é uma mera forma de enxergar, que eu acho que muitas pessoas devem enxergar de várias formas diferentes. Então minha opinião aqui de nada é válida, vale muito menos do que nada, na verdade. E é só como eu enxergo também com experiências do dia a dia e como eu interpreto esses experimentos de acordo com essas ideias, né? E vocês já leram aí antes de começar o vídeo, então não tem nem como, vocês já estão sabendo que eu vou falar sobre a justiça. Do que é a justiça, o que é ser justo, na minha percepção. E é muito interessante porque a primeira vez que eu presenciei essa ideia da justiça, do que é justo, foi quando depois no futuro um amigo da faculdade comentou o mesmo exemplo, só que eu não chegava a utilizar esse exemplo e foi muito interessante porque eu vi esse exemplo era de igual, que é geralmente quando se usa entre irmãos, né? Quando você tem uma barra de chocolate e aí você tem que dividir esse chocolate com o seu irmão. Como que vocês dividem esse chocolate, geralmente? Corta na metade? Qual que seria a forma justa de fazer esse procedimento? Então está muito associado também com a ideia de igualdade, né? Com a ideia de equilíbrio. A ideia de satisfazer os desejos de ambas as partes, né? Se a gente for pensando em duas partes, né? Por exemplo, irmãos. Então, uma forma de que seria mais justa seria, por exemplo, um dos irmãos corta com a faca e o outro irmão escolhe o primeiro pedaço. Porque aí você tem a ideia de desejo e satisfação de cada um por meio de como que vai ser dividida essa barra de chocolate. Porque quem quer escolher que vai dividir? Irmão A ou irmão B? Beleza, é o irmão A, quer dividir a barra com a faca. Então se o irmão A vai dividir com a faca, o irmão B vai poder escolher o primeiro pedaço. Porque aí o irmão A ele vai ter que ser tão justo quanto o irmão B. Porque se o irmão A for injusto, quem vai equilibrar a justiça vai ser o irmão B, que ele vai estar escolhendo o pedaço se ele for cortado maior ou um pouco menor. Então, tanto A quanto B vai estar satisfeito com essa decisão da divisão de um bem, poderia dizer assim, que seria no caso o chocolate. E é muito interessante isso, porque percebe que tem um certo nível de justiça quando é feita essa divisão. Por exemplo, um exemplo que aconteceu, né? Aí outra vez que surgiu um exemplo interessante, que eu precisei usar a ideia de justiça, né, que eu achava que seria mais justo, foi em relação a um acordo. Eu precisei fazer um acordo de negócio, né? Na verdade é um acordo com relação a uma negociação específica. E nesse acordo, a pessoa fez a primeira proposta, né? Trouxe a primeira proposta. E aí ela veio conversar em off comigo, perguntando do que eu achava da proposta. Aí eu olhei para a proposta, falei assim, não, aparentemente não está justo. Mas como que eu vou transmitir para a pessoa que está mostrando a primeira proposta essa ideia de que não é justo? Aí eu virei para ela e falei assim, então essa aqui é a proposta? Você que quer fazer dessa forma? Beleza. Se você está perguntando para mim se eu acho justo, aí eu virei para ela e falei assim, se tivesse que trocar com a proposta do outro, você aceitaria também da mesma forma? E deixar a sua proposta para o outro e você ficar com a proposta do outro? Aí a pessoa travou, falou, não, eu acho que não. Aí eu falei, então aí tem coisa, então talvez não esteja tão justo, porque para ser essa ideia de justiça, né, que o próprio símbolo, acho que do direito, da justiça é uma balança, né, ela tem que ser um equilíbrio. E para ser um equilíbrio, sintoniza, eu acho que dá a entender que os dois lados têm o mesmo peso, então tem a mesma ideia de valor, de desejo e satisfação. Então se tem a mesma ideia, você estaria satisfeito com a outra parte? E a outra parte estaria satisfeito com a sua parte? Se for sim, então é justo. Então foi muito interessante perceber isso, que é a ideia de você trocar ambas as partes,
para ter a máxima justiça numa proposta de negociação, por exemplo. E claro que tem muitas questões de saber entender o que é valor, o que não é valor com relação à proposta, porque, por exemplo, se for associado uma proposta a bens materiais, por exemplo, é claro que muitas vezes é calculado o valor com base em patrimônio, quantidade, o valor de mercado. E agora, como que se coloca um valor nessa balança quando são valores, não sei nem se a palavra é intrínseco, ou valores subjetivos, que é do tipo, quantos anos levou de trabalho para conseguir esse bem? A gente está falando de trabalho nos últimos vídeos também, então tem mais essa ideia. Será que tem como eu colocar nessa balança? Será que um juiz, quando analisa algum caso e vai definir algo, ele teria que pôr ou não esses valores intrínsecos, esses valores subjetivos? O tempo de consolidação do patrimônio, quantas horas trabalhou ao longo da vida para adquirir algum bens? Então, não sei. Geralmente, se tiver alguém que faz direito, entende isso, para saber como que é definida essa ideia de justiça. Porque eu percebo que tem certas coisas que não tem como mensurar, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui, que tem que ser, não está associado ao corpo, mas sim à alma, né? Danos morais, ou danos que está associado às emoções. Acho que danos morais está associado a gerar um dano à sua integridade também, mas não à integridade física. Por exemplo, um xingamento. É complicado, ainda não cheguei a pensar a fundo ainda com relação a isso, mas eu queria ter compartilhado essa ideia de justiça. Justo é aquilo, então, que ao se firmar um acordo, uma negociação, ou grau de fraternidade, de compartilhamento, seja uma barra de chocolate ou qualquer coisa do tipo, só é justo se você aceitar a parte do outro. Essa seria a máxima justiça, então? Não sei. Não cheguei a pensar tão profundo assim. Essa ideia também de agora, eu acho que eu vou deixar uma imagem fixa. Não sei se eu não lembro agora se eu falei no começo do vídeo. E para começar a pensar do nada, para começar o vídeo e para ver qual que é a ideia que eu teria para falar de forma intuitiva também, para aprimorar essa ideia de resposta rápida e intuitiva, utilizando exemplos da minha vida. Como eu consegui construir e consolidar esse conceito. Bom, esse é o vídeo 15. Acho que a da justiça ficou interessante, porque foi fácil, foi fácil ter essa interpretação hoje, né? Pode ser que amanhã tenha outra ideia de interpretação de justiça, que talvez seja mais justa do que essa que eu estou tendo agora, de que com relação a uma divisão específica de chocolate, seria melhor um corta e o outro escolhe entre irmãos. Se fosse no âmbito de divisão de bens, de valor, tudo mais, ou de negociação, você aceitaria ter a proposta do outro? Se você estivesse no lugar do outro, né? Tem que ter uma certa empatia para se pôr no lugar dele, e no lugar do outro, você aceitaria a proposta que você fez de primeiro grau? E se a resposta for sim, então o sentimento é que seja realmente justo, né? Nossa, esse vídeo ficou curto. Comecei a fazer um vídeo curto, né? Não sei. É isso. Boa noite. E lá vem fim de semana chuvoso. E comecei a estudar para a prova da CPA 20. Graças a Deus comecei a vencer essa preguiça que eu tava para estudar. E com certeza agora eu vou ter que ver como eu vou maximizar, porque a prova eu vou tentar fazer ela no dia 29 ainda desse mês, ou no dia 6 de dezembro, mas eu precisava ter o certificado o quanto antes. Bom que já estou meio que pegando rápido, né, o primeiro módulo, porque muitas das coisas que estão lá eu já venho conversando com uns amigos, só que com outros nomes do mercado financeiro, e agora eu estou aprendendo essa parte mais técnica mesmo. Então está sendo bem fácil de abstrair e absorver o conhecimento dessa prova aí que eu vou ter que fazer, CPA 20. É isso, boa noite, vamos para mais um dia amanhã.